Então essas são as 4 métricas principais. Porém, nós precisamos voltar à primeira métrica, dívida PIB, porque tem algumas particularidades quando a gente analisa a nossa dívida em relação à economia e compara com outros países. Porque esta dívida aqui, vamos lá, 76,5% do PIB, quando analisamos a dívida americana em 124,3% do PIB, a gente considera, 50 pontos percentuais quase menos, o Brasil está numa situação mais confortável, menos preocupante do que a economia americana. Mas tem uma grande diferença aqui. O Brasil, por questões de estatística ao longo dos anos, usa uma metodologia diferente do restante do mundo, porque nós excluímos todos os títulos públicos que estão na carteira do Banco Central. Aqueles títulos que vão parar no balanço do Banco Central para fins de política monetária, etc., são excluídos da conta total, da dívida total, e por isso esta métrica está um pouquinho menor do que deveria ser. Porque quando nós consideramos, e é o que eu vou mostrar agora na tela, este dado, dívida, considerando também os títulos que estão na carteira do Banco Central, vejam só a diferença. Em vez de estar em 77%, a relação dívida-PIB iria para 99%. Sobe 22 pontos percentuais, praticamente 100%, e é isso que essa é a métrica mais comparável com as métricas internacionais, inclusive a que eu mostrei agora, da economia americana. Aí a foto sim é bem mais preocupante. E muitos dirão, não, mas não precisa considerar a dívida que está no Banco Central. Sim que precisa, porque essa dívida foi emitida, o governo precisou emiti-la para bancar o seu déficit, e por conta do funcionamento dos bancos centrais, do sistema bancário, essa dívida cedo ou tarde acaba parando no balanço do Banco Central no Brasil. Isso não é diferente também nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. O Banco Central do país acaba carregando boa parte da dívida pública. Porém, aqui estamos carregando uma dívida, uma proporção maior do que nos Estados Unidos. Lá é menos de 20%, aqui já superou 20%. E só para mostrar um último gráfico aqui, a diferença entre as duas métricas, então, a dívida total, considerando os títulos que estão na carteira do Banco Central, que foram parar no balanço do Banco Central, que significa que sim, o Banco Central ajuda a financiar a dívida pública, menos a métrica usual, oficialmente divulgada, a dívida que desconsidera os títulos da carteira do Banco Central, 77%. A gente pode ver agora a diferença ao longo dos anos. E como desde 2006 até 2009, o Banco Central, portanto, passou a encarteirar mais ou financiar mais da dívida pública brasileira. Foi assim até 2009, teve uma redução ali em 2010, e especialmente a partir de 2014, quando inicia a recessão, o Banco Central acaba sendo chamado e absorve mais da dívida pública. Quanto mais aumenta aqui essa diferença, significa o Banco Central tendo que assumir essa conta, e chegou no pico ali em meados de 2018. Com a pandemia e o PIB crescendo mais rapidamente em 2021-22, o Banco Central diminuiu a parte que estava no seu balanço, mas nos últimos 2 anos e meio, volta a subir, portanto, Banco Central assumindo parte dessa fatura, embora não se fale dessa maneira. A verdade, sim, a nossa autoridade monetária, o Bacen, acaba ajudando a financiar a dívida pública do Brasil. Então, por estes gráficos todos que a gente pode observar como a dívida já está fora de controle se nada for feito. Um ajuste fiscal é absolutamente necessário. Se nós quisermos retomar a confiança, retomar uma redução de juros